Então a gente vai começar essa aula aqui falando sobre retas em R3. Nós vimos que em R2 existem duas maneiras de escrever uma reta, seja pelas suas equações paramétricas, seja pela equação geral da reta em R2, porque em R2 uma reta é um plano. Também assim, em R3 existem duas maneiras de se escrever um plano, ou pelas suas equações paramétricas ou pela equação geral do plano. A gente vai ver que também em R3 existem duas maneiras de se escrever uma reta. Existe a forma paramétrica, a gente vai ver agora aqui uma outra forma de se escrever uma reta. Então eu vou fixar um ponto P, um vetor V diferente de zero. Então, fixando um ponto P e um vetor V no nulo, eu posso falar da reta que contém P gerada por V. Então, para fixar as ideias, como esse vetor é diferente de zero, pelo menos uma das entradas é não nulo. Então, eu vou supor que o C é diferente de zero. Sendo o C diferente de zero, eu vou olhar para esse sistema aqui de posto 2. Ele é um sistema de posto 2 porque quando eu olho para a matriz dele, eu vou ter um pivô aqui e um pivô aqui, porque o C é diferente de zero. Então eu tenho certeza que o posto da matriz correspondente a esse sistema tem posto 2, então esse é um sistema de posto 2. Então eu vou resolver esse sistema. Eu quero saber quem é a solução desse sistema linear aqui. Então, bem, eu vou definir o Q como sendo esse sujeito aqui. Reparem que se na primeira equação eu dividir todo mundo por C, esse lado aqui é justamente essa primeira coordenada. Na segunda equação, se eu divido por y, esse cara aqui é justamente a segunda coordenada. E a terceira coordenada desse cara aí é zero. E eu vou definir o w como sendo 1 sobre c dividido por v. E fazendo essas definições, quem é a solução desse sistema aí? É simplesmente a reta que contém Q gerada por W. O porquê? Nesse sistema aqui, como o Z aparece nas duas equações, eu posso chamar ele da variável independente. Então, ele vai ser a minha variável independente. Eu vou isolar o x e o y, vou escrever o x e o y em função de Z. E o vetor que vai aparecer do outro lado, na hora que eu mudo esse cara para cá e mudo esse cara para cá e divido por C as duas equações, é simplesmente o vetor A sobre C, B sobre C e 1, que é justamente 1 sobre C vezes V. Então a solução desse sistema é exatamente essa reta aqui. Mas eu não comecei com essa reta, né? Eu comecei com a reta RPV, eu fixei o P e o V. Mas olha só, o W ele é um múltiplo não nulo de V. E o que nós sabemos? Bem, uma reta, não importa qual vetor que eu escolho para ser o diretor. Se eu troco o W por V, continua sendo o mesmo. Porque o V é da forma C vezes W. Então, ao invés de escrever W aqui, eu posso escrever V. Então, eu fico com a reta R, que é V. Mais ainda, eu posso escrever essa reta aí, como sendo a reta RPV. Por que eu posso fazer isso daí? Porque olha só, o P é da forma Q mais W. Se eu somar o W com essas coordenadas aqui, eu vou obter exatamente o meu ponto P. Então P menos Q é W. Então P menos Q é um múltiplo de W, então pertence à reta. O P pertence àquela reta. Então as retas elas coincidem. Então a solução desse sistema linear aqui de posto 2 é a reta RPV. Então o que a gente fez? A gente pegou uma reta, a reta RPV, e encontramos um sistema de duas equações e três incógnitas, cuja a solução é exatamente essa reta. E se o B fosse diferente de zero, ou o A for diferente de zero, eu poderia fazer a mesma coisa. Aqui, de fato, o que eu fiz? Eu encontrei dois planos. Por que eu encontrei dois planos? Lembre, em R3, um plano é simplesmente a solução de uma equação linear.
Então ali eu tenho duas equações lineares em três variáveis, então eu tenho dois planos em R3, e essa reta é simplesmente a intersecção desses dois planos. Então esse que é o nosso primeiro resultado. Em R3, uma reta ela é intersecção de dois planos não paralelos. Eu fiz aqui o caso quando C é diferente de zero, mas se o C for igual a zero, ou B ou A, a gente consegue sistemas parecidos com esses daqui. Então, sempre em R3, uma reta pode ser descrita como a intersecção de dois planos. Então, essa é a segunda maneira de se escrever uma reta em R3. E nós podemos ter a terceira. Só que a terceira não vai valer para toda e qualquer reta. São algumas retas particulares. Quando o vetor diretor da reta, todas as suas coordenadas são diferentes de zero, então as três devem ser diferentes de zero. O que a gente consegue fazer? Na hora que a gente está escrevendo as equações paramétricas dela, a gente consegue isolar o t, a gente consegue isolar o parâmetro dela. Então nós ganhamos essas três igualdades aí que elas são satisfeitas simultaneamente. Reparem que a gente está dividindo, quem aparece aqui no denominador são justamente as coordenadas do vetor diretor da reta. O A, o B e o C. Isso é um indício que esse tipo de expressão só pode valer para quando todas as coordenadas forem diferentes de zero. E no numerador, ele indica para a gente quem é um ponto que pertence à reta. Olha só, aqui eu estou subtraindo a primeira, aqui a segunda, e aqui a terceira coordenada do ponto. E essas equações aí é determinada a equação simétrica da reta RPV. A gente vê uma simetria aí nessa equação e por isso esse nome. Então, caso um vetor diretor tenha todas as entradas, todas as coordenadas diferentes de zero, a gente tem três maneiras de expressar uma reta em R3. Pelas equações paramétricas, como a intersecção de dois planos e pelas equações simétricas. Então aqui a gente tem um exemplo. Aqui nós temos a reta R1, R2, a reta S1 e S2. Então as retas R1 e R2, elas estão descritas como sendo a intersecção de dois planos, enquanto as retas S1 e S2, elas estão na sua forma simétrica. O que eu quero fazer? Escrever todas essas retas aí nas suas equações paramétricas. Então a gente vai ver como que a gente consegue ficar mudando dessas equações. Porque se a gente consegue descrever das três formas, a gente tem que saber passar de uma forma para outra e da outra para uma. Então, escrever da paramétrica para a simétrica, a gente vai ver que não tem muita dificuldade. Por quê? Elas dão para a gente as mesmas informações, o vetor diretor e o ponto. A diferença fica quando a gente tem a intersecção de dois planos, a gente quer descobrir quem que é a reta. Então a gente vai começar com esse R1 aí, e olha só, a gente vai simplesmente resolver esse sistema linear. Então x mais 3y igual a 2. Aqui a gente tem o x mais 3y igual a 2. E na segunda a gente tem o x mais e igual a 1. X mais e igual a 1. Então eu vou resolver esse sistema. Como o x... Agora aqui o que a gente vai fazer é basicamente... A gente começou a aula com um sistema meio estranho, né? E a gente resolvia ele e encontrava uma reta. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, resolver esse sistema. Vou resolver ele rapidinho. Olha só, o x está nas duas equações, então ele eu vou escolher para ser a minha variável independente. Então, eu isolando o y e o z, eu vou ganhar aqui o y é igual a 2/3 menos x terço, e o z é igual a 1 menos
x. Então essa é a forma reduzida do meu sistema. Então quem que é a solução? O meu x é variável independente, eu vou chamar ele de t. Então x é igual a t. O y é igual a 2/3 menos t sobre 3. E o z é igual a 1 menos t. Com t em R. Então, essa daí é a reta dada pela intersecção daqueles dois planos. Se eu olho para cá e eu quero identificar quem que é um ponto que contém está contido nessa reta, o que eu faço? Eu olho ali para o lado direito e vejo que não tem parâmetro. Na primeira coordenada é o 0, na segunda coordenada são 2/3 e na terceira coordenada é o 1. Se eu quero saber quem que é um vetor diretor, eu olho para os coeficientes do parâmetro. Então, o coeficiente do parâmetro ali no x é 1, no y são menos 1/3 e no z é menos 1. Então, aquele ponto ali, ele satisfaz aquelas duas equações simultaneamente, é um ponto que pertence, e todo ponto que pertence àquela intersecção é daqui, que é essa reta. O vetor diretor 1, menos 1/3, menos 1. Alguém quer fazer alguma pergunta? Então, se uma reta é apresentada como sendo a intersecção de dois planos, o que eu faço para descobrir quem que é a reta? Resolvo o sistema. Simples e direto. Agora, no caso do S1. No caso do S1, eu tenho uma reta que ela está na sua forma simétrica. Eu quero encontrar quem que é a forma paramétrica. O que eu vou fazer? Eu vou igualar cada membro dessa equação a t. Então, olha só. X sobre 2 eu vou igualar a t. Então, x sobre 2 igual a t é a mesma coisa que o x igual a 2t. A segunda parcela é y mais 1 dividido por 3. Então, y mais 1 dividido por 3 é igual a t. C e somente C. O y mais 1 é igual a 3t. C e somente C. O y é igual a 3t menos 1. E a última parcela é z menos 1. Então, z menos 1 é igual a t. C e somente C. O z é igual a 1 mais t. Então, quem que é essa reta aqui? O S2, escrito na sua forma paramétrica, é a reta x é igual a 2t, y é igual a menos 1 mais 3t, e o z é igual a 1 mais t com t em R. Então, aqui, ó, eu posso identificar um ponto, né? Um ponto seria o 2 menos 1, 1. 2 menos 1 e 1. E eu posso identificar o vetor diretor, que é 2, 3, 1. 2, 3, 1. Repare no seguinte, ó, vamos primeiro olhar para o vetor diretor, o 2, 3, 1. Olha só, o 2, 3, 1, 2, 3, quando não tem nada eu divido por 1. É exatamente o denominador os denominadores das equações simétricas. O ponto que eu encontrei, o 2 menos 1 e 1. Eu vou estar subtraindo esses caras, ó.
Por que que o x, eu coloquei o 2 ali? Eu coloquei aqui erroneamente, né? Aqui é 0, porque aqui não tem nada sem parâmetro, então aqui é 0. E agora sim, ó. Aqui o x, eu posso ler ele como sendo x menos 0. O y mais 1, como que eu posso ler ele? Y menos 1. Menos 1 é mais 1, então eu não mudei nada, eu só estou refazendo o jeito que eu leio. Então o y mais 1, eu posso ler y menos 1. Então é o menos 1 que é um ponto do ponto, é uma parte do ponto. E aqui o z menos 1, a última coordenada do ponto é 1. Então, a equação simétrica, ela também dá pra gente os ingredientes da reta. Os ingredientes, o ponto e um vetor diretor. De uma maneira diferente, mas dá a mesma coisa que as equações paramétricas. Por que ali no B o segundo é positivo? Porque quando eu apaguei, foi o sinal de menos para lá. Na hora que eu tinha apagado, que eu tinha colocado 2. Alguém, alguma pergunta? Então, essas são todas as maneiras de se descrever uma reta em R3. Então, a gente viu que existem maneiras especiais de escrever retas em R2, em R3, e existe maneira especial de se descrever planos em R3. Ah, mas aqui ainda falta a reta R2 e S2. E como vocês sabem, serão vocês que vão fazer primeiro essas duas retas aí, essa transformação. Então, olha só aqui, no R2, o que eu vou fazer por simplicidade? O Y aparece nas duas, então eu vou isolar o X e o Z. Então, na primeira vai ficar X é igual a 3 menos 2Y. Então, X é igual a 3 menos 2Y e o Z vai ficar igual a 2 menos Z. Não. O Z vai ficar igual a 2 menos 3Y. 2 menos 3Y. Então, quem que é essa reta aqui? A reta R2 escrita na sua forma paramétrica. O X é igual a 3 menos 2T. O Y é igual a T. E o Z é igual a 2 menos 3T. Contém R. Então, um ponto que está contido nessa reta é o 3,02 e um vetor diretor é o menos 2, 1, menos 3. Para a reta S2, o que a gente faz? A gente iguala cada parte da igualdade igual a t. Então, fica x mais 2 igual a t. Então, aqui x mais 2 é igual a t. Aqui embaixo já vou escrever quem que é o S2. Então, se o x mais 2 é igual a t, isolando o x, fica que o x é igual a menos 2 mais t. Agora, a segunda parcela. Y sobre 3 igual a t. Então, y sobre 3 igual a t. Então, eu vou ter que o y é igual a 3t. E a última, que é o z menos 1 dividido por 2. Então, z menos 1 z menos 1 dividido por 2 é igual a t. Se e somente se o z menos 1 é igual a 2t, então o z vai ser igual a 1 mais 2t. Um ponto que está contido nessa reta é o menos 2, 0, 1. E um vetor diretor dessa reta é o 1, 3, 2. Alguém, alguma pergunta para fazer? Então, bora para o próximo assunto, que é falar de ângulos.
Então, a gente vai definir ângulos entre retas e hiperplanos. Então, eu vou ter a reta R1, R2 com vetores diretores V1 e V2. Eu vou ter os hiperplanos H1, H2 com os vetores normais U1 e U2. A gente não vai precisar saber nenhum ponto que está contido nas retas ou nos hiperplanos. A definição de ângulo independe da posição que eles estão no espaço. A gente fala que depende somente das suas direções. A direção da reta e a direção do vetor normal. Então, como que a gente vai definir? Então, vamos fixar então no ângulo entre duas retas. Então, vai ser o único número real entre 0 e π sobre 2. Isso vai ser um ângulo entre 0 e 90 graus. Tal que o cosseno do ângulo é igual ao que está ali do lado direito. O cosseno de θ é igual àquilo. Alguém pode falar assim, mas é igualzinho o ângulo entre V1 e V2. Mas na verdade não é. Quando a gente está trabalhando com ângulo, V1 e V2, a gente não tem aqui o módulo. E aqui a gente está colocando um módulo. Essa que é a sutileza que tem entre um e o outro. Mas o porquê isso? Por que quando eu calculava o ângulo entre V1 e V2 tinha um módulo e agora não tem? Então vamos tentar abstrair isso daí. Então vamos imaginar que a gente tem aqui duas retas, né? Então aqui a gente tem a reta R1. Aqui nós temos a reta. Aqui nós temos a reta R2. E a gente quer comparar o ângulo entre esses dois vetores aí. Então olha só. Aqui eu tenho o vetorzinho azul. Aqui eu tenho o vetorzinho vermelho. Alguém pode falar assim, então o ângulo entre essas duas retas é justamente esse daqui. Essa daí que é a boa definição de ângulo entre as duas retas e coincide com a definição de ângulo entre esses dois vetores. Mas alguém pode chegar e falar assim, mas espera aí. Eu posso pegar, ao invés desse vetor diretor aqui, vamos chamar ele de V, eu posso pegar esse daqui, o menos V. Se o V é um vetor diretor da reta, o menos V também é. E quem seria o menos V aqui? Seria esse cara. E olha só, agora eu tenho um outro cara para ser candidato a ângulo. Ó, eu consegui fazer aquele cara ali. E aí, qual dos dois que é o melhor ângulo? Então, se eu definir apenas como sendo o ângulo entre vetores diretores, a escolha do vetor diretor, a particular escolha, implica no diferenças da definição de ângulos. Quando a gente está trabalhando com geometria plana, se eu tenho duas retas, elas estão em R2, porque geometria plana é feita no plano, e duas retas em R2 que elas não são paralelas, elas são concorrentes. Elas se intersectam em um ponto. Por quê? Porque duas retas em R2 são hiperplanos. E nós vimos que a intersecção de dois hiperplanos não paralelos sempre é não vazia. Então elas vão se intersectar em um ponto, elas vão ser concorrentes, elas vão fazer 4 arcos de ângulo. O que a gente faz? A gente pega o menor. Terão dois que serão pares, outros dois que serão pares, a gente pega o menor ângulo entre esses 4 arcos que apareceram. A gente pega o menor. Essa é a definição de ângulo entre duas retas em geometria plana. A gente quer fazer uma definição que, quando a gente olhar para a geometria plana, coincida. A gente não quer fazer uma nova definição que vai acabar com tudo que a gente já sabia. Ela tem que preservar as coisas que nós sabemos para ser uma boa definição. E aqui também eu vou pegar o menor. E é justamente isso que esse módulo aqui está fazendo. Esse módulo está aqui justamente para pegar o menor daqueles dois ângulos. Então, se eu pego um vetor diretor, eu posso pegar qualquer um, vai depender isso daí. Porque esse módulo aí está fazendo sempre pegar o menor. Se eu troco ali o V1 por menos V1, aquele módulo vai fazer o número ser exatamente o mesmo. Se eu troco o sinal de um vetor em um produto interno, eu trocaria o sinal do resultado, mas o módulo está fazendo o sinal não trocar. Então aquele módulo está ali exatamente para isso. Então o ângulo entre duas retas ou dois hiperplanos
é o menor dos ângulos formados pelos vetores diretores ou por menos eles. E é dado por essa formuleta aqui. Assim como a gente tinha a forma para ângulo entre vetores, a gente tem essa. Então o que a gente tem que fazer? Primeiro a gente calcula o lado direito, vai dar um número, e a gente se pergunta, qual é o único número entre 0 e π sobre 2, tal que o cosseno é aquele cara. Essa definição de ângulo, ela tem algumas implicações. A primeira é que a definição ela é boa. Porque ela é boa? Porque não depende da particular escolha de vetores diretores ou vetores normais. Com essa definição aí, dois hiperplanos são paralelos sem somente ser o ângulo entre eles é zero, coisa que nós esperamos, né? Coisas paralelas são coisas que o ângulo entre elas é zero. O cosseno do ângulo é exatamente 1. E em R2 nós poderíamos ter um problema. O porquê? Nós fizemos a definição de ângulo para retas. Em particular, vale para R2. E nós fizemos a definição de ângulo para hiperplanos. Então, automaticamente, a gente fez a definição para hiperplanos em R2. Só que uma reta em R2 é um hiperplano. Então, a gente poderia ter duas definições diferentes de ângulo para retas em R2. Uma, a reta vista como reta mesmo, e a outra definição é a reta vista como hiperplano. E essas definições poderiam ser diferentes, mas na verdade não são. Você pode tratar a reta como reta ou hiperplano, que o resultado será o mesmo. E aqui tem um exemplo para ilustrar esse lema aí. Então eu tenho duas retas em R2, a R1 e a R2, e eu quero encontrar o ângulo entre elas. Então olha só, a R1 está na sua equação geral e a R2 está na sua equação paramétrica. Se eu quero calcular elas como sendo retas mesmos, eu preciso dos vetores diretores. Então eu preciso pegar a R1 e escrever ela na sua equação paramétrica. Se eu quero calcular o ângulo entre elas como hiperplanos, eu preciso dos vetores normais. Então eu preciso pegar a R2 e escrever ela como sendo uma equação geral. A gente vai fazer as duas coisas. Então a gente vai começar transformando a R1 na sua equação paramétrica. E como que a gente faz isso? A reta R1 é uma equação geral, eu vou simplesmente resolver essa equação. É um sistema linear de uma equação e duas incógnitas. O que eu vou fazer? Eu vou isolar o x e chamar o y, vai ser a variável independente, eu vou chamar ele de t. Então x vai ficar 2 menos t. Então x é igual a 2 menos t. E o y é igual a t, que ele é a variável independente. Essa daqui é R1 na sua forma paramétrica. Então, o vetor diretor dessa reta aqui, quem que é? Eu consigo olhar e identificar um vetor diretor. É o menos 1, 1. Olha só a R2. A R2 ela já está na sua forma paramétrica. Quem que é um vetor diretor dela? O 2 menos 2. Então aqui o V2 é o 2 menos 2. E o que eu vou fazer? Eu vou calcular o módulo daquele produto interno dividido pelo produto dos módulos. Então, o cosseno do θ vai ser igual a o módulo do produto interno do V1 com V2 dividido pelas normas de V1 e de V2. Então, olha só quanto que dá este produto interno aqui. Menos 1 vezes 2 dá menos 2. 1 vezes menos 2 dá menos 2. Menos 2 vezes... Desculpa, menos 2. Menos 2 dá
menos 4 dividido agora pela norma desses caras aqui. Então a norma do V1, o que vai ser? Menos 1 ao quadrado menos 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado são 2, vai ficar raiz de 2. Raiz de 2 é a norma do V1. E a norma do V2 vai ser 2 ao quadrado menos 2 ao quadrado, vai ficar 4 mais 4, que são 8. Então vai ficar raiz de 8. Só que olha só, raiz de 2 vezes raiz de 8, esse cara aqui é igual a raiz de 16. E raiz de 16 é 4. Então o módulo de 4 é 4. Desculpa, o módulo de menos 4 é 4. Aqui embaixo eu tenho 4. Isso daqui dá 1. Então o cosseno do ângulo que eu quero é o ângulo cujo cosseno dá 1. Que ângulo que é esse? Quando que o cosseno dá 1 entre 0 e 90? No 0. É o único ângulo. Então daqui eu tenho que o θ é 0. E olha só o lema que falou pra gente. Duas retas são paralelas somente se o ângulo entre elas é 0. Então, como eu encontrei aqui o 0, significa que as retas são paralelas. De fato, né? Ó, se eu pego esses dois vetores aqui e olho com atenção para eles, eu vejo que o V2 é menos 2 vezes o V1. E esses vetores são paralelos. É isso dizer que dois vetores são paralelos. Um é múltiplo não nulo do outro. Então essas duas retas aí, elas são paralelas. O ângulo entre elas é 0. Mas isso eu fiz olhando elas como sendo retas em R2. E se eu olhasse elas como sendo hiperplanos? Então eu tinha que fazer o contrário. Aqui eu peguei a R1 e transformei ela na sua equação paramétrica. Agora então, para olhar elas como hiperplanos, eu vou pegar a reta R2 e escrever ela na sua equação geral. Como que eu faço isso? Eu vou deixar primeiramente do lado direito somente as incógnitas. Então vai ficar x igual a 2. Na primeira mesmo, x igual a 2t. Mas a segunda vai ficar y menos 3 igual a menos 2t. E como que eu faço para encontrar quem é a equação geral dessa reta? Eu vou igualar a zero um certo determinante. Quem que é esse determinante aqui? A primeira linha é justamente quem está do lado esquerdo. Então vai ficar x y menos 3. E a segunda linha são os coeficientes do lado direito. Os coeficientes, as coordenadas do vetor diretor da reta. 2 menos 2. Fazendo esse determinante aqui, a gente fica que isso daqui é menos 2x, menos 2y, e o por último é mais 6. Então, dividindo essa equação por menos 2, e depois o 6 dividido por menos 2, passando para o lado direito, a gente fica que essa equação aqui é equivalente a x mais y igual a 3. Então, essa daqui que é a equação geral da R2, né? R2. Essa daqui que é a equação geral da reta R2. A reta R1. A equação geral é x mais y igual a 2. Então eu quero calcular o ângulo entre essas duas retas. Olha só, a primeira, quem que é um vetor normal dela? Se eu tenho uma equação geral, como que eu faço para encontrar o vetor normal desse hiperplano que eu estou olhando?
Eu olho para os coeficientes. Os coeficientes me dão as coordenadas do vetor normal. Então, o coeficiente do x aqui é 1, o coeficiente do y é 1. Aqui, o 2. Eu olho o coeficiente do x é 1, o coeficiente do y é 1. Esses dois vetores. Não é o contrário, não? O quê? O 2 na reta é 2. Não, a reta R1 é igual a 2, ó. E aqui tá que a reta R1 é igual a 2. E esse cara aqui foi justamente o que eu acabei de calcular agora. Não, eu falo ali depois, ali você falou que o 1, a reta o 2 vai produzir o 1. Não, a reta... inverter aqui. Isso. Pela lógica, sim. E aqui o U1, eu tinha invertido ali aqueles índices. Eu fiz os índices justamente para acompanhar os índices da reta. Então, olha só, esses dois aí, eles não são nem paralelos, eles são o mesmo, né? Então, aí está mostrando, né? Se os vetores normais são paralelos, por definição, os hiperplanos são paralelos, por aquele lema, o ângulo entre eles é zero, como a gente tinha calculado antes. Então, isso aqui foi só para exemplificar que não importa da forma que você calcula, sendo a reta hiperplano, sendo a reta nas suas formas paramétricas, o resultado é o mesmo. Então, a definição ela é consistente. Alguma pergunta? Esse o 1 e o 2 ali significa o quê? São os vetores normais da reta. Sempre que eu tenho uma equação geral, eu tenho um vetor normal. Uma equação geral é um hiperplano, e o hiperplano tem um vetor normal. Então, dando continuidade, agora a gente vai entrar em uma sequência de fórmulas. A gente vai ter algumas fórmulas para a gente aplicar para saber distância entre o que a gente quer saber aqui. Então, o primeiro que a gente vai fazer é definir a distância entre dois pontos. Então, dado dois pontos em Rn, a gente consegue produzir um vetor. E a distância entre esses dois pontos será exatamente a norma desse vetor. Por isso que quando a gente fala de norma, a gente fala assim, a norma está falando do tamanho do vetor. Porque está falando da diferença entre o ponto final e o ponto inicial. Então essa é a definição de distância em Rn. E para o nome fazer sentido, para a gente chamar isso aí realmente de distância, ela tinha que satisfazer essas três propriedades. Em matemática, a gente fala que uma função cartesiana de um conjunto indo para o conjunto dos r's positivos é uma distância, se ela satisfaz essas três propriedades. A distância é sempre um número não negativo, o que faz sentido, porque a distância é dada por uma norma, e a norma é sempre um número não negativo. E a distância é zero somente quando P é igual a Q. A norma de um vetor é zero somente quando eu tenho um vetor nulo. E como aquele vetor ali, o PQ, em contas é simplesmente eu fazer o Q menos o P, só vai dar zero se o Q for igual a P. Então a distância só é zero quando os dois pontos eles coincidem. A distância de P até a Q é exatamente igual à distância de Q a P. Então, se eu estou aqui e quero ir para a Bahia, a distância é a mesma da Bahia até aqui. Ela não muda, não tem como eu ir de um lugar para o outro e depois na volta a distância ser maior. Não tem Rn, porque em matemática a gente consegue fazer isso daí. Você vai do ponto A para o ponto B, a distância é menor do ponto B para o ponto A. E por último, a desigualdade triangular, né? Que fala que nesse cara aqui, a menor distância entre dois pontos é uma reta. Se eu quero chegar do ponto P ao ponto Q, se eu ir para uma reta é a menor distância. Se eu quiser passar por um ponto que é zero, a distância vai ser maior. Então, definida a distância entre dois pontos em Rn, a gente tem a definição entre dois conjuntos em Rn. Então, tem um conjunto T e o conjunto S, supondo eles não vazios.
Então, se eu tenho esses conjuntos aí não vazios, quem é a distância entre eles? É o ínfimo da distância de P a Q, onde o P está em T e o Q está em S. Então, esse ínfimo é uma propriedade dos números reais. Acredito que vocês se lembram disso daí no cálculo. Por exemplo, uma integral é dada por um ínfimo. Eu calculo um ínfimo para calcular o valor de uma integral definida. O ínfimo ele existe quando o conjunto de números reais ele é limitado inferiormente e não vazio. Se o T e o S são não vazios, esse conjunto aí ele é não vazio, e ele é limitado inferiormente pelo zero, porque a distância entre dois pontos sempre é um número não negativo. Então, zero ele é uma cota inferior desse conjunto. Então, esse ínfimo aí sempre existe. O grande problema é, para T e S arbitrários, é difícil calcular quem que é esse ínfimo. Então, a gente vai calcular quem que é esse ínfimo aqui. Mas, para alguns casos, para algumas superfícies que a gente já viu, são retas e planos, hiperplanos. A primeira coisa é, se eu tenho dois conjuntos que se intersectam, a distância entre eles é zero. Não existe distância entre eles. Basta, olha só, se existe um ponto P que está em T e que está em S, aqui eu posso trocar esse Q pelo P, porque o Q é um cara de S e o P é esse cara. Aí a distância de P até P vai ser zero. Então, zero é uma cota inferior que pertence àquele conjunto. Então, o supremo vai ter que estar entre esse cara. O ínfimo vai ser menor ou igual que zero e maior ou igual que zero. Então, o ínfimo, ele vai ser o zero. Então, sempre que eu tenho dois conjuntos que se intersectam, a distância entre eles é zero. O que faz sentido, né? Por exemplo, minha mochila, a distância entre ela e a mesa é zero, porque elas estão se intersectando, uma está sobre a outra. A distância entre minha mochila e a lata de lixo já não é zero, existe um espaço entre elas. É nesse sentido que aqui essa intersecção está falando que a distância é zero. Então a gente vai começar falando da distância relativa de pontos. Então se eu tenho uma reta, se eu tenho a reta RPV e um ponto Q, qual é a distância desse ponto Q para a reta? Antes de olhar para essa fórmula aqui, vamos olhar para cá. Não quero fazer isso aqui não. Então aqui eu tenho uma reta. Aqui eu tenho o vetor diretor da reta. Aqui eu tenho um ponto P. Vou colocar aqui que é V. E aqui fora eu tenho um ponto Q. E eu quero calcular a distância do ponto Q para a reta. Então só tenho só esses ingredientes aí. Então o que a gente vai fazer? Eu vou pegar e olhar para esse vetor aqui, ó. Eu vou olhar para o vetor PQ e me perguntar: a norma desse cara aí é a distância do ponto para a reta? Isso é, não existe nenhum outro ponto da reta que esteja mais próximo de Q? Para tentar responder essa pergunta, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a decomposição. Eu vou decompor esse vetor PQ, vou fazer a projeção ortogonal dele em V. O que era a projeção ortogonal? Então, bem, vai ter um pedaço aqui que ele vai ser paralelo a V. Essa daqui é a projeção. Mas aí vai ter um cara que ele vai ser ortogonal a V. Se ele é ortogonal a V, esse ângulo aqui é um ângulo reto. E agora eu posso fazer novamente a pergunta. Será que a distância de P até Q é a menor distância possível de Q até a reta? E a resposta é não. Por que é não? Olha só, ali eu fiz um triângulo retângulo.
onde o PQ, que é a parte azul, é exatamente a hipotenusa desse triângulo retângulo. Por Pitágoras, o quadrado dessa distância é igual à soma do quadrado dessa com o quadrado dessa. Então, qualquer uma dessas duas distâncias aqui tem que ser menor que o azul, em particular a verde. Então, eu encontrei um ponto, né? Esse pontinho aqui, e ele está mais próximo do que o P. Então, beleza, vamos tentar encontrar outro. Vamos pegar um outro ponto qualquer. Vamos pegar esse ponto aqui, ó. O que eu posso fazer? Olhar de novo para esse vetor, eu vou ter a decomposição, de novo aqui um ângulo reto. Essa distância aqui é a menor distância da reta até o ponto Q? Novamente não, porque, de novo, esse cara aí, ele é a hipotenusa de um triângulo retângulo. Qual é o único jeito de eu pegar um ponto que eu não vou ter uma hipotenusa? É pegando esse cara aqui, ó. Então esse cara vai ser o que realiza a menor distância. Ele é o ponto da reta que está mais próximo de Q. Então a distância entre a reta e o ponto Q é esse tamanho aqui. E quem que é esse cara? Esse cara aí é o vetor PQ menos a projeção de PQ na direção V. Lembra quando a gente falava de projeção ortogonal? Sempre tinha um cara que era paralelo à direção dada e um cara que era ortogonal à direção dada. E aqui, o cara que vai realizar a menor distância é justamente o cara que é ortogonal à direção dada. E esse vai ser o tamanho desse vetor aí. Então é justamente essa fórmula que aparece aqui, ó. Mas em R3, que é onde que a gente vai mais trabalhar, na verdade, exclusivamente onde nós iremos trabalhar, essa fórmula aqui ela pode ser modificada para essa daqui, ó. E o importante dessas fórmulas que vão aparecer é o seguinte: vocês saberem identificar quais são os símbolos que estão aparecendo. Que nem, por exemplo, o P aqui ele é um ponto que está contido na reta, o Q é o cara que eu quero encontrar a distância e o V é o vetor diretor da reta. Aqui a gente vai ter 5 fórmulas. Então só nessa parte aqui da aula terão 5 fórmulas e vocês vão ter que saber manuseá-las. Vocês vão ter que saber para que cada uma serve e qual grandeza que está falando aqui, o que é cada coisa. Então, para a gente tentar fixar a ideia, então vamos pegar aqui um exemplo. Então eu tenho um ponto PQP0. Eu quero calcular a distância entre Q e a reta que contém P, gerada por PP0. Então olha só, isso aqui é um exemplo bom de coisas que podem acontecer. Serão dados, para a distância vocês têm as fórmulas. Mas em geral no enunciado, não vai se dar o que se precisa. Que nem, por exemplo, para calcular a fórmula de distância, você precisa de um ponto da reta, um ponto que você quer calcular a distância, e o vetor diretor da reta. No enunciado não aparece explicitamente o vetor diretor da reta. Não está aí. Só que com os ingredientes que a gente tem, a gente consegue encontrar quem é o vetor diretor da reta. É o PP0. Então eu tenho que fazer o P0 menos o P. Então o vetor PP0 Então, quem que vai ser o vetor P0? Vai ser o 1, 1, 1, menos o 1, 0, 1, que é igual ao 0, 1, 0. E só para facilitar, eu vou chamar esse cara aqui de V.
Esse daqui que é o meu vetor diretor da reta, o 0, 1, 0. O ponto qual eu quero calcular a distância é o ponto Q, que é o 0, 0, 1. Então, o Q, ele é o 0, 0, 1. E eu tenho um ponto que pertence à reta, que é o ponto 1 aí é o ponto escolhido, é o 101 que é o ponto escolhido, né? Então, o que a fórmula ela fala? A distância entre o Q e a reta RPV, ela vai ser o vetor PQ, produto exterior com V, dividido pela norma de V. Então a gente vai calcular separado aí essas grandezas. Então quem que é o vetor PQ? Então o vetor PQ vai ser o Q, que é o 0, 0, 1, menos o P é o 1, 0, 1. Isso daqui vai ser o menos 1, 0, 0. Esse daí que é o PQ. E quem que é o produto externo do PQ vezes o V? Vai ser o determinante de JK. Então, PQ é o menos 1, 0, 0. O V, ele é o 0, 1, 0. E isso daqui dá o 0. Não, isso aqui dá o 0, 0, menos 1. Então, vai ser a norma deste vetor aqui. A norma deste vetor é 1, dividido pela norma de V. O V está aqui, ó. A norma desse vetor aqui também é 1. Então, essa distância aí é 1. Então, não tinha no enunciado os dados necessários e a gente teve que transformar alguns dados para o que a gente queria. Alguém, alguma pergunta? Sem perguntas, então vou fazer uma pausa para fazer a chamada. Depois a gente volta que, né, temos mais algumas fórmulas. Então agora a gente vai ver a distância entre um ponto e um hiperplano. Então primeiro a gente vai de novo tentar visualizar geometricamente o que está acontecendo, né? Então hiperplano, reta em R2 é hiperplano, a gente pode imaginar um hiperplano como sendo uma reta em R2, só para tentar fixar uma ideia. Então aqui a gente tem o nosso hiperplano H. Nós temos o vetor normal ao hiperplano. Nós temos aqui um ponto P, que pertence a esse hiperplano. E o ponto Q, que é o ponto que eu quero calcular a distância. Então a única coisa que eu posso fazer é olhar para o vetor PQ. Vou olhar para o vetor PQ e tentar me indagar se essa daí é a menor distância dos pontos de H para Q. Vou fazer a decomposição, a projeção ortogonal quer dizer, né? Então aqui, esse cara é paralelo ao vetor normal. E esse cara aqui é o cara que ele é ortogonal ao vetor normal. Então esse ângulo aqui é reto.
Olha só, então novamente essa distância não pode ser a menor, o porquê? Ali eu tenho a hipotenusa de um triângulo retângulo. Então é lógico que os catetos, o tamanho dos catetos é menor. Então, em particular, esse cara aqui ele é menor. E eu posso novamente tentar encontrar um outro ponto diferente desse. Mas para qualquer outro ponto diferente desse, eu fazendo a decomposição, eu vou ter um triângulo retângulo. Então, na mesma coisa da reta, esse tamanho aqui vai ser a menor distância. Mas diferente da reta, esse cara aqui é justamente a projeção do vetor PQ na direção 1. Então aqui é só a projeção. Na reta eu pego o cara que é ortogonal, aqui eu pego o cara que ele é paralelo. Deixa eu colocar novamente aqui na página em branco para não confundir. Então é por isso dessa fórmula aqui. A distância de um ponto até o hiperplano é justamente a projeção do PQ, que é a diferença entre os pontos, na direção do vetor normal, que é dado por essa fórmula aqui, por conta da projeção. Então, exemplo, calcule a distância entre o ponto Q e o plano x mais y mais z igual a 2. Então, olha só, essa fórmula aqui. Eu preciso de dois ingredientes do hiperplano, do ponto e do vetor normal, além do ponto que eu quero calcular a distância. O enunciado aqui, o que ele está me dando? O ponto Q e a equação geral do hiperplano. Então, da equação geral do plano, eu vou ter que encontrar o vetor normal e um ponto que está contido no plano. O vetor normal, até que visualmente a gente consegue encontrá-lo. Como é que eu faço para descobrir quem que é o vetor normal? Eu olho para os coeficientes. Então, o vetor normal aqui, nesse caso, vai ser o 1, 1 e o 1. E o ponto? Como que eu faço para descobrir quem que é o ponto? Então, aqui o Q é igual a 0, 0, 1. O vetor normal, que eu vou chamar de U, é o 1, 1, 1. E um ponto que tá contido nesse plano. Bem, o jeito mais simples é sempre que eu tenho um hiperplano, eu vou ter n variáveis. Eu escolho o valor de n menos 1, jogo na equação que vai me dar o valor da última. Então, de uma maneira totalmente arbitrária, eu vou escolher valores para x e para y, vou jogar na equação esses valores, e a equação vai me retornar o valor obrigatório de z. Eu tenho aqui, sempre a gente tem que imaginar, né? Aqui, se eu fosse resolver esse sistema, eu teria uma variável dependente e duas independentes. Então, eu dou o valor de duas variáveis e vou me retornar o valor do terceiro. Então, por exemplo, eu escolhendo o valor de x igual a 0 e de y igual a 0, só vai me sobrar esse pedaço aqui da equação, que é o z igual a 2. Então, o ponto 0,02 ele satisfaz a equação do plano. Então, ele é um ponto que pertence ao plano. Qualquer tripla de números que eu jogo ali, que é a soma de 2, dá certo. Por exemplo, eu poderia pegar o 8, o menos 4 e o menos 2. 8 menos 4 menos 2, a soma deles dá 2, então eles pertencem também. Só que a gente pode sempre tentar pegar o mais simples. Eu escolho n menos 1 variáveis como sendo 0 e vai me dar o valor da última quando eu jogo na equação. Então aqui o ponto 002 é um ponto que pertence ao plano. Então qual que é a distância do Q até P? Então vai ser o módulo do produto interno de PQ U dividido pela norma de U. Então, o vetor PQ é a diferença de Q menos P
vai ficar 0, 0, menos 1. O PQ é produto interno com U. PQ interno com U. Vai ficar esse cara, produto interno com esse, que vai dar menos 1. E falta só aqui o módulo de U. Então, esse cara aqui, o numerador, vai ficar menos 1. O denominador vai ficar a norma de U. 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado são 3. Vai ficar raiz de 3. Isso aqui é 1 sobre raiz de 3. 1 sobre raiz de 3 já está certo, mas tem pessoas que têm pavor de ver um radicando no denominador. Então, isso daqui a gente pode escrever como sendo raiz de 3 sobre 3. Então, alguém tem alguma pergunta? Então, vamos adiante. Agora a gente vai ver que os próximos casos, a gente vai voltar nesses. Não vai existir outros casos fora a distância entre pontos e retas e pontos hiperplanos. A gente vai ver agora a distância entre dois hiperplanos paralelos. A gente vai ver que a gente vai voltar em um desses dois casos aqui. Então, eu tenho dois hiperplanos paralelos. O porquê dois hiperplanos paralelos? Bem, se eu tenho dois hiperplanos que eles não são paralelos, a gente já viu um lema que fala que a intersecção deles é não vazia, que eles se intersectam. A gente viu que se dois conjuntos se intersectam, a distância é zero. Então não faz sentido calcular a distância entre dois hiperplanos que não são paralelos. Porque eles vão se intersectar, a distância já é zero. Então o único caso que a distância pode ser diferente de zero é se eles forem paralelos. Então por isso que aqui, ó, o vetor normal deles, os dois são ambos U. Por quê? Se dois caras são paralelos, um vetor é múltiplo do outro. Então se eu divido a equação, eles vão ficar iguais. Então, sem perda de generalidade, a gente sempre pode imaginar que os dois são, na verdade, o mesmo. Então, se eu tenho dois hiperplanos paralelos, então a distância entre eles é dada por essa fórmula aqui. Agora, o que a gente pode olhar para essa fórmula aqui e falar? Essa fórmula é a distância do ponto Q até o hiperplano H. Olha só qual que era a distância do Q, a fórmula do Q para o H. É exatamente a mesma. Então, quando eu tenho dois hiperplanos que eles são paralelos, a distância entre eles é a distância entre qualquer ponto do hiperplano H0 até o H. Por isso que eu estou recorrendo ao que eu tinha antes. Eu vou pegar um ponto qualquer do H0 e vou calcular a distância dele até o H. Então, esse exemplo aqui, eu vou acabar voltando para o exemplo anterior. Então, olha só, eu quero calcular a distância entre esses dois planos aí. O P igual a x mais y mais z igual a 1 e o P0 igual a x mais y mais z igual a 2. Então, só relembrando aqui, esse plano aqui, ele já apareceu, x mais y mais z igual a 2. E eu queria calcular a distância do Q 001. Então, olha só, esse ponto 001, 0, 0, z igual a 1 vai dar 1. Então, 001, ele pertence ao plano P. Então, a distância entre o P e o P0 é a distância entre esse ponto 001 até o P0. Que a gente já calculou que dá raiz de 3 sobre 3.
Então, eu fiz questão dessa conta aqui ser a mesma que a outra, só para a gente visualizar. A gente recorre ao caso que nós já tínhamos. Então, a distância entre dois hiperplanos paralelos não é nada de novo. É simplesmente a distância entre um ponto e um hiperplano. E quando eu tenho duas retas paralelas? Bem, a distância entre duas retas paralelas é a distância entre qualquer ponto da reta R0 até a reta R. Então a fórmula já está até falando isso daí. No caso em R3, a gente tem aquela fórmula que nós tínhamos antes. Então olha só, o Q é um ponto da reta R0, o Q é um ponto da reta R0, P é um ponto da reta R, e V é o vetor diretor de ambas as retas. Isso daqui recorre ao antigo caso mesmo? A resposta é sim. Olha só, eu tenho a reta RPV e a reta RQ0 e quero calcular a distância entre essas duas retas. Novamente, a gente não vai fazer conta, a gente só vai analisar um dos exemplos que nós já vimos já. Então, olha só, eu tenho esse vetor diretor aqui, que é o 0, 1, 0, o ponto 001 e o ponto 100. Olha só, aqui nós tínhamos o vetor 0, 1, 0. Eu queria saber a distância do ponto 001 até a reta que contém o ponto 101 e é gerada pelo vetor V010, que é justamente as mesmas coisas que eu tenho aqui, ó. A distância entre essas duas retas é a distância entre esse ponto e essa reta, que nós já calculamos, a distância entre o ponto Q e a reta RPV, que dá 1. Então, se eu quero saber a distância entre duas retas paralelas, eu remito ao caso da distância entre um ponto e uma reta. E por último, que só vale em R3, a distância entre duas retas quando elas não são paralelas. Aqui eu tenho que ter certeza, antes de começar a fazer conta, que elas não são paralelas. Se esse V e esse W aqui eles forem LDs, isso é, se a reta for paralela, significa que aquilo ali é zero. E eu estarei dividindo por zero, o que é proibido. Então, se eu tenho duas retas não paralelas, a distância vai ser dada por isso daí. Olha só, se eu imagino um plano cujo vetor normal é esse cara aqui, e o ponto P pertence a esse plano, isso aqui é simplesmente a distância de Q até esse hiperplano. Na verdade, ali é a distância entre dois hiperplanos paralelos. E o porquê isso? Do jeito de eu construir, mais ou menos, idealizar essa fórmula, parte disso daí. E aqui tem que ser no visual. Não vai dar muito certo para aparecer aqui no vídeo. Mas eu tenho uma reta, que ela está aqui no plano da mesa. E eu tenho uma outra reta aqui em cima, uma está apontando para cá, outra para cá, elas não são paralelas. O que eu posso fazer? Eu posso fazer o produto externo entre elas, que é simplesmente a regrinha da mão direita, ele vai aqui apontar para cima. Então o vetor normal, esses dois caras, é um vetor que aponta para cima. Então eu posso imaginar aqui o plano apontando para cima, que é justamente o plano da mesa, e aqui eu posso formar um plano que contém essa reta apontando para cima também. E o que eu posso fazer? Eu posso descer esses dois planos aqui, as duas retas serão concorrentes. Então eu vou olhar para o ponto onde elas são concorrentes e calcular essa distância aqui. Mas esse plano ele é paralelo a esse. Eu não preciso necessariamente calcular a distância entre esses dois pontos. Eu posso calcular a distância entre esse ponto e o plano de cima. A distância entre esse ponto e o plano de cima vai ser um invariante. Então, para formar isso daí, eu vou fazer dois planos e calcular a distância entre esses dois planos. E eles terão o mesmo vetor normal. O vetor normal de ambos é esse cara aqui.
e só dá certo porque as retas não são paralelas. Se elas fossem paralelas, não existiria o jeito de formar um único plano que fosse ortogonal a ambas. Então, essa distância aqui nada mais é do que calcular a distância do ponto Q ao plano, que contém P normal ortogonal a V exterior W. E para exemplificar, a gente vai fazer aqui esse exemplo. Então eu tenho o P, o Q, o V e o W. O V e W eles não são paralelos. E eu quero calcular então a distância entre essas duas retas. Então o que a gente vai fazer? A gente tem que calcular quem que é o vetor PQ e quem que é o produto exterior de V com W. Então PQ vai ser 1, 0, 1. Então PQ é 1, 0, 1. O V exterior com W. O V exterior com W vai ser o 0, 0, 1. E quem que vai ser a distância? Eu vou chamar de R1, R2, só para simplificar. A distância de R1 com R2 vai ser o que pela fórmula? O módulo do produto interno do PQ, 1, 0, 1, com o produto exterior, 0, 0, 1, dividido pela norma do produto exterior. A norma desse produto exterior aí é 1. Então aqui dividido por 1. Então aqui fica 1 vezes 0 dá 0, 0 vezes 0 dá 0, 1 vezes 1 dá 1. Então aqui dá 1 sobre 1, que é 1. Então a distância entre essas duas retas aí é 1. Alguém, alguma pergunta? Por que o produto exterior dividido dá 0, 0? Você fazendo as contas, você vai chegar nesse cara. Coisa que eu já adiantei já para não ficar escrevendo a matriz, ficar fazendo negócio. Mas só um adiantamento. Teve em outro exemplo também que teve um que era simples que eu também adiantei. Esse aqui é o jogo em JK, sim. É. Alguém, alguma pergunta? Então aqui, ó, é vocês saberem utilizar de todas essas fórmulas e saber dos ingredientes que vocês precisam e saber transformar o enunciado nesses ingredientes. Se ninguém tem nenhuma pergunta, então até sexta-feira vocês apertar o F10.